Cadê o baile europeu? Fluminense e Borussia Dortmund fizeram a partida pelo Mundial de Clubes. E aí, quem apostou que o Borussia Dortmund ia passar o carro no Fluminense se deu mal, hein? É hora de a gente parar com esse papo furado que qualquer europeu vai chegar aqui no futebol brasileiro ou no futebol sul-americano e vai bater na gente. Qualquer um não. Hoje a gente vai falar da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes contra o Borussia. Esse Borussia que vem fazendo grandes campeonatos europeus, tá? 7 anos seguidos, nunca antes na história do Borussia ele foi 7 anos seguidos para a Champions League. É um time que joga os grandes campeonatos da Europa, tá? Não faz feio em sua liga, ou seja, está sempre participando dos maiores, está participando de Champions, está brigando contra o Bayern de Munique lá na Alemanha, está fazendo bonito lá. Então, assim, o Fluminense jogou de igual para igual contra um baita time europeu. Então, não se intimidou, jogou de igual para igual e digo mais, de igual para igual e foi melhor. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund, tá? Então, não dá para a gente generalizar que qualquer europeu vai vir aqui no futebol brasileiro e vai bater nos nossos times competitivos, nossos times que estão sempre brigando por alguma coisa também. Bom, confere sua inscrição, vê se você já está inscrito no canal, roda a vinheta. Meus amigos, o Fluminense não só jogou de igual para igual contra o Borussia Dortmund na tarde de hoje, o Fluminense teve coragem de ir para cima do Borussia. E isso tem nome, tá, meus amigos? Tem nome, é o paizão Renato Gaúcho. Tá, o nome dessa atitude do Fluminense de ir para cima, não se intimidar, não ficar com medo de jogar, né? Foi muito bem dito na transmissão que o Renato Gaúcho prometeu que o time dele ia para cima e ia jogar bola. E foi o que fez. Tá? O Fluminense não ficou lá atrás, pelo contrário, subiu a marcação, pressionou o Borussia lá em cima e o que nós vimos, cara, foi um belíssimo jogo de futebol. Com uma franca trocação, os dois times indo um para cima do outro. E, cara, não teve essa superioridade absurda que foi pintada aí nas redes sociais, que o pessoal estava apostando que o Borussia ia passar o carro. Não teve, cara. Teve o Fluminense jogando um belíssimo futebol, cara. Competitivo, indo para cima dos caras. E foi, de verdade, foi muito legal de ver. Destaques do Flusão, além do paizão, né, Renato Gaúcho, que armou tudo isso, né, fez o time para isso, eu destaco, cara, o John Arias, que como joga bola esse baixinho, cara. Cara, tá em todo lugar do campo, corre que mais que notícia ruim, cobra escanteio, corre para cabecear, tá no ataque, tá no meio. Cara, como joga a bola o John Arias, tá? E hoje chamou a responsa, gostei de ver. Foi para cima dos europeus ali, não teve medo. O Martinelli, belíssimo meio-campo esse do Fluminense, tá? Eu já vim acompanhando ele. É um cara que eu gosto do futebol dele no meio-campo ali. Jogou bem, quando precisou bater, bateu, tomou um cartãozinho amarelo ali. Mas, enfim, bom de bola. O Samuel Xavier, tranquilo, mano. O lateral do Flu jogou tranquilo, tá? Sem se intimidar, sem a bola queimar, tentou um lançamento. Cara, eu vi um belo Fluminense jogando ali. Fábio, muito seguro, cara, no gol, quando precisou, tava lá, não pipocou para os caras. Muito bom, não tem o que falar do Fábio. O Fábio é uma lenda, cara. E ele, cara, para mim, o melhor do Fluminense foi o Thiago Silva. Como joga a bola o Thiago Silva? O Thiago Silva jogou tanto, meus amigos, que ele fez parecer que o centroavante do Borussia, o Guirassy, era grosso de bola, cara. De verdade. Ele botou o Guirassy no bolso. Botou ele, botou o outro, o atacante lá do Borussia, camisa 10 no bolso. Botou os dois no bolso. Não tô brincando. Eu gosto e eu analiso o futebol do Thiago Silva quando eu vejo jogos do Flu individual, porque muita gente pega no pé do cara. E eu acho uma puta injustiça por conta da idade dele, por conta das paradas que aconteceu na seleção, de choro e o caramba. Tem muita gente que pega no pé do cara para mim à toa. O cara tá comendo a bola. Olha os números dele depois, do número dele e os números do Fluminense depois que ele chegou pro Fusão. Olha o que ele veio fazendo. E hoje, cara, nossa, meu, tava em todo lugar da zaga. Tava ali, ó, cara, literalmente um monstro. 99% das ações ali ele ganhou pro Flu. Tá, foi gigante. Para mim, o melhor da partida do, do Flu é o Thiago Silva junto com o John Arias ali, ó, os dois, tá? Para não falar que o melhor da partida foi o zagueiro Fluminense, foi bem. Não. O melhor da partida foi o zagueiro e foi o atacante. E assim, o Fluminense como um todo foi muito bem, tá?
só para dar uma criticadinha aqui no Paizão, talvez, no segundo tempo eu tinha tirado o Nonato e tinha botado o Ganso, porque eu acho que um passe qualificado ali ele ia achar melhor do que o Nonato ou melhor do que o Lima que entrou. Mas tudo bem, o Paizão é que manda, o Paizão tá com moral. Aí vou te falar uma coisa, o Fluminense só não ganhou essa partida porque não tem um centroavante de uma qualidade um pouco melhor. Para mim, cara, eu fiquei com essa sensação, tá? Acho que o Everaldo meio cintura ali, cintura dura ali, mas bom, brincadeira, mas, cara, eu acho assim, se o Flusão tem um centroavante com mais, se tá mais inspirado, com mais gana ali, chamar a responsa, eu acho que tinha ganho, porque a bola do jogo, meus amigos, foi do Fluminense, tá? Se eu não estou enganado, é o John Arias que acha o Everaldo na cara do gol, ele dá um tapa, sai na frente, o zagueiro lá, 2 metros de altura, vem atrás dele, no cangote, eu falei, pô, é agora, ele podia ter dado um triângulo R1, um triângulo para dar aquela cavadinha lá FIFA, ou ele podia ter carregado mais e ter chutado. Cara, ele carregou, o goleiro saiu, o zagueiro estava no cangote dele, ele foi passar para o Canóbio. Quando o Canóbio chegou na bola, primeiro que ele já chegou cansado, e segundo que ele chegou sem ângulo para bater, cara. A melhor chance do jogo caiu no pé do Everaldo. Eu acho que sim, se o Fluminense tem um Fred ali nos bons momentos, um Washington, coração valente, o torcedor do Flusão sabe do que eu tô falando. Tinha ganho o jogo, tá? Tinha sim. Meus amigos, não foi o Fluminense que empatou com o Borussia, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Foi o Borussia que arrancou o empate do Fluminense. Para você ver o nível que foi o jogo e como o Flusão foi bem demais. Cara, existe diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu? É claro que existe. Mas esse mito que todo time europeu é infinitamente melhor que o time brasileiro, esse mito precisa cair por terra e eu acho que hoje ele já começou a cair. Porque não dá para a gente falar que todo time europeu vai chegar aqui, vai dominar os times brasileiros e vai ser muito superior. Não dá. Olha o que o Fluminense fez hoje. O Fluminense pegou o time mais difícil entre os brasileiros e foi o que jogou melhor, mesmo não tendo vencendo. Não ganhou por um acaso. Ele foi melhor. A apresentação do Fluminense foi melhor do que a do Palmeiras e a do Flamengo e a do Botafogo. Tudo bem, o Flamengo e o Botafogo ganharam. Né? O Botafogo, para mim, foi o que se apresentou mais abaixo. Né? E o Fluminense pegou o time melhor do que todos eles, cara. De verdade, generalizar, falar que todo time europeu vai chegar aqui e vai bater nos brasileiros, os brasileiros que estão brigando, tá? Os brasileiros como Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, como os times grandes, tá? Eu ponho sim o Corinthians nessa, por mais que hoje tá ruim, mas se tivesse lá, se tivesse qualificado para lá, ia ser outra história. Santos, São Paulo, ia ser outra história, cara. Cruzeiro, se chega lá, esses times grandes nossos não devem nada para os europeus em história. Pode o momento estar diferente, mas dizer que todo europeu vai bater na cara do sul-americano, cara, não é bem assim, não. Time bem treinado, cascudo, que está disputando em cima, né? Como eu falei aqui, como esses times e como o Fluminense, vai dar trabalho sim, vai dar jogo. Quando pegar um Manchester City, quando pegar um Real Madrid, quando pegar um PSG, aí ok, cara. Aí a gente sabe que a diferença vai ser outra, o buraco vai ser mais embaixo. Mas o meu ponto, que eu quero fazer você refletir aqui, meus amigos do Numerada, é que não dá, não tem como a gente ficar com esse negócio. E todo europeu agora bate na gente, nosso futebol não presta, nosso futebol não isso e aquilo. Temos sim os nossos problemas, mas nem tudo é terra arrasada. Nem tudo. O Fluminense provou que com um bom técnico, com um time competitivo, dá sim para a gente chegar um pouco mais longe, dá sim para a gente brigar. Não só o Fluminense, aqui hoje o Fluminense realmente foi espetacular, cara. Mas o Palmeiras também provou isso. O Palmeiras jogou um futebol muito bom contra o Porto. Não teve essa discrepância de ser muito melhor, mas o Palmeiras também bateu de igual para igual. Então, assim, hoje ficou claro que, cara, a gente pode ir sim mais longe, tá? Tirando as exceções, né? Não dá para a gente generalizar todo o time europeu como um PSG. Ah, vamos pegar um europeu, estamos ferrados. Pô, a régua está no PSG, a régua está na exceção Real Madrid, na exceção Manchester City. Nessas exceções, realmente não dá, cara. Não dá, que a gente está tratando aí das maiores estrelas, nos maiores times, dos maiores investimentos. Mas, cara, dá sim para a gente fazer melhor. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, já acabando o vídeo, você imagina se o futebol brasileiro é um pouco melhor tratado, meus amigos? Já pensou? Já pensou se a gente tem um calendário que não sufoca
o treinador, que não sufoca os jogadores, que dá mais tempo de treinar, campeonatos melhores, campos melhores, estrutura melhor. Será que a matéria-prima a gente nunca parou de exportar? Você pode, a seleção brasileira, os times brasileiros caíram bastante, mas a gente nunca parou de exportar. A matéria-prima nossa continua jorrando. Você vê Rodrigo, Vini Júnior, Estevão agora, mais recente, entre outros aqui, né? Entre outros, cara. Não quero nem entrar nesse mérito para não esquecer algum jogador. Só estou falando aqui de relance para vocês lembrarem que nossa matéria-prima nunca parou de jorrar. Então você imagina assim, a gente com uma estrutura melhor. Será que a gente não ia chegar, bater um pouquinho mais ainda com esses superiores ainda? Se a gente ainda tem essas joias aqui, essa estrutura melhor, tudo isso que eu falei, é de se pensar, não é? Comenta aqui embaixo, fala o que você achou da estreia do Flusão, o que você achou dessa minha análise aqui, falando se nós tivéssemos mais estrutura. E é isso. Confere sua inscrição, vê se você já está inscrito no canal. E até a próxima, meus amigos. Yeah.